Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Por Dentro da Pós. Esse programa que ele é uma parceria entre os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter e a TV Profissão. Eu sou a professora Milena, hoje atuo como tutora e professora dos cursos de Ciência Política da pós-graduação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e sustentabilidade na gestão pública. Eu recebo aqui o professor Ricieri, que é o nosso coordenador dos cursos de pós-graduação, Ciência Política, Gestão Pública, Segurança. Professor Ricieri, seja muito bem-vindo. Obrigado, Milena. Prazer imenso estar aqui mais uma vez conversando com os nossos alunos de gestão pública, segurança pública, nem você comentou, ciência política e todas as áreas que vão ter interesse de estar assistindo o nosso programa para verificar esse tema tão importante que é a inovação dentro da gestão pública. Isso. Quando a gente separa as áreas, né? Ciência política, gestão pública, segurança pública e privada, mas ao mesmo tempo elas trabalham juntas, né? E se envolvem, estão sempre envolvidas. Então, o nosso objetivo aqui nesse programa é realmente mostrar essa união entre essas áreas e como que a inovação e a sustentabilidade é trabalhada entre elas, né, professor? E também a gente quer falar um pouquinho sobre as tecnologias, as novas tecnologias, as inteligências artificiais, como que elas estão trabalhando aí nessas áreas. Professor, como que você define a inovação no contexto da gestão pública nesse primeiro momento? Bom, Milena, a gente tem que identificar que a inovação, a gente tem cinco ideias dentro da gestão pública em que a gente pode comentar sobre inovação, que é a inovação tecnológica, a inovação de processo, a inovação propriamente dita em políticas públicas, a inovação organizacional e a inovação social. E na gestão pública hoje, quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente tem visto muito falar da inteligência artificial. Então, por exemplo, a Milena está lá na casa dela agora e esse mês de fevereiro e março tem o IPTU. E a Milena não recebeu esse IPTU por cargas d'água pelo correio, porque a prefeitura quis economizar e não mandou pelo correio, não veio impresso. E aí, como que a Milena vai fazer? Se a prefeitura em que a Milena trabalha, ou a gestão pública em que a Milena trabalha, já se faz de usos de chatbot, de inteligência artificial, e a prefeitura tem um processo tecnológico, é uma inovação que a prefeitura tem. A Milena digita, entra em contato com o robozinho vai conversando, você vai ganhando espaço e vai fazendo tudo isso acontecer. E antigamente não. Você tinha que, lógico que muitas prefeituras ainda fazem a impressão desse IPTU, ok? Muitas ainda mandam o carnezinho na sua casa, que tem gente que paga em 10, 12 parcelas, mas quando a gente fala de inovação, muitas prefeituras já pegam como exemplo esse início de ano que são o IPTU, e muitas delas já têm essa inovação tecnológica fazendo aí o uso do atendimento ao cidadão. Então isso é muito importante, Milena. Outra coisa interessante são os fluxos de trabalhos e os métodos de serviços. E um exemplo claro disso é a digitação de documento, que as prefeituras estão fazendo demais agora nesse momento. Elas estão fazendo a simplificação dos processos de licitação. Então são todas ideias assim, que a gente faz implementação de melhorias em que deixa a gestão pública ágil. Então são dois pontos interessantes. E a gente também tem outros programas dentro de políticas públicas, por exemplo, a renda básica digital, que eu peguei aqui até para conversar com os nossos alunos, que é um programa em que poucas prefeituras ainda desenvolvem isso, mas muitas prefeituras estão desenvolvendo. E isso faz com que a gente tenha orçamentos mais participativos, Milena, e principalmente a gente tem políticas e cidades mais inteligentes quando a gente faz essa inovação de política pública. E uma âncora também que é bom a gente sempre comentar, que muitas das prefeituras e muitas gestões agora, existe uma preocupação muito grande para a criação de laboratórios e esses laboratórios de inovação pública. Então tem muita prefeitura, principalmente cidade grande, já tem esses laboratórios internos de inovação pública buscando a todo momento ficar criando essas ideias em que a gente fala rapidamente aqui no nosso programa. E principalmente gestão baseada em dados. Então, antigamente, Milena, a gente tinha muitas prefeituras, tem ainda muitas organizações públicas em que sofre com essa organização de dados. E toda vez que você tem uma boa organização de dados, você consegue ter uma tomada rápida de decisão. Então, esses gestores novos que entraram agora em janeiro, uma das principais dicas em que a gente comentou em programas anteriores é exatamente essa.
como que ele vai fazer para que ele tenha uma gestão baseada em dados. Isso é uma inovação em que muitos podem se utilizar. E por último, Milena, que a gente colocou aí nessa pergunta de inovação no contexto público, é o que a gente coloca quando a gente tem parceria público-privada para serviços que envolvem o impacto social. O que significa isso? A inovação social. Então, hoje em dia, existe muita inovação social e a prefeitura, às vezes, não consegue fazer sozinha. Mas, a partir do momento que eu tenho uma parceria público-privada, eu consigo ter serviços de impacto social também. Então, pegando esses 5 eixos, Milena, acho que a gente já consegue falar muito bem o que é as inovações que a gente tem dentro da gestão pública. Ótimo. O professor falou ali agora do IPTU, né, que está batendo a nossa porta. Eu acho que a pandemia, né, voltando aí uns... Vai fazer o quê? 5 anos a pandemia? 4, 5 anos? 5 anos. Eu acho que a pandemia nos ajudou, né? Nesse quesito aí de ter um acesso mais fácil de dados pelo celular ou pelo computador, pelos robozinhos. Quando você precisa de um simples dado ali, né? Ou você quer solicitar uma medicação, você consegue fazer pelo WhatsApp. Eu acho que essas questões da pandemia nos ajudou agora, e principalmente a questão do poder público, né? E ajudou a acelerar a inovação, né, Milena? Acho que isso é muito importante. O momento pandemia, ele fez com que a prefeitura trocasse o eixo. Isso foi bom e, ao mesmo tempo, agora as prefeituras estão se utilizando disso. E é fantástico, né? Você fazer uma reclamação com um chatbot, você já conseguiu fazer uma reclamação, você acompanhar um processo, você verificar muitas coisas que tem dentro do eixo de um organismo público que você conseguia acompanhar. E antes não, você tinha um ser humano que ia correr, que ia fazer, que ia buscar, era uma burocracia, continua ainda em alguns lugares sendo, só que hoje em dia você já coloca um pouco de gestão de dados, coloca um pouco de inteligência artificial, as prefeituras conseguem correr. Pegando aqui como exemplo, né, esses dias uma pessoa pegou e perguntou, Ricieri, mas quantas enchentes a gente tem? Quando que a inteligência artificial e essas inovações vão entrar também nesse mundo catastrófico de sustentabilidade que você está comentando agora? Sim. E eu venho falar de enchente. Esse é um dos grandes desafios agora que muitas prefeituras têm, que elas estão tentando arrumar. Por exemplo, aonde que nós vamos ter um balanço de água maior dentro de uma cidade, em que nós vamos ter um balanço menor num outro pedaço da cidade? Porque tem cidades que a gente verifica que chove um pouco mais e chove um pouco menos pelas construções. E aí, como que a inteligência artificial vai entrar? Então, em breve, Milena, você vai ver que alguns programas a gente já vai estar falando disso. Olha, já vai ter uma inteligência artificial baseado em dados de quantidade de chuvas, em que a gente vai conseguir prevenção, desastres e outros itens também, que você vai, dentro desse gerenciamento de dados, ganhando essas informações. Isso é muito legal, né? Porque a gente acompanhou, né, a situação no Rio Grande do Sul ano passado, e talvez se já tivesse algum programa, né? Porque muitas pessoas ainda criticam a inteligência artificial, achando que vai tomar o mundo, o nosso trabalho, mas não, ela veio para nos auxiliar. E justamente nessas questões mais graves, né? É muito importante. Eu acho muito legal o que o professor trouxe para nós agora sobre essa questão das enchentes, né? Esse é um tema, né? E a gente tem não só as enchentes, mas várias ideias dentro de uma prefeitura em que as pessoas já estão começando a pensar, como que eu posso resolver um problema de maneira mais eficiente? Sim, né? Muito legal, professor. Né, focando nessa parte da inteligência artificial, como que elas estão sendo utilizadas para melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos? Olha que legal. Eu posso ter hoje a inteligência artificial na automação de atendimento, que a gente acabou de comentar agora, que a gente verifica que muitas prefeituras já estão fazendo esse atendimento ao cidadão de maneira com assistentes virtuais. Um segundo ponto bem interessante que a gente tem é o combate à corrupção e auditoria automática. Ou seja, isso quando você fala de transparência, eu preciso, às vezes, dentro de um algoritmo de IA, fazer essa combinação de análises e isso em grandes dados, ele já consegue identificar irregularidades e algo nesse sentido quando você casa aí a inteligência artificial e a gente fala de auditoria automática. Então, isso ainda é um caminho muito pequeno
ainda, Milena, que as pessoas estão começando a trilhar. Mas igual a gente comentou das enchentes agora, os próximos anos vão ser de grandes desafios para as prefeituras que querem colocar essa transparência que você está colocando, que é exatamente a ideia de você ter essas auditoria automática, de você ter esse combate à corrupção. Então é bem importante isso. Outro tema bastante interessante, a gente já falou na pergunta anterior, é como que eu posso tomar decisão baseada em dados? Ou seja, hoje em dia as pessoas têm muitas políticas, muitos modelos que a gente chama de modelos preditivos. E o que significam esses modelos preditivos? Que a gente tem dentro das políticas públicas em que a gente consegue, de repente, gerar rapidez de informação. Então eu trouxe um exemplo aqui, ó. Cidades inteligentes usam sensores de IA para prever congestionamento e otimizar o tráfego em tempo real. Isso já acontece lá em Singapura, quando eu tenho um modelo preditivo de política pública, eu tenho uma IA e eu tenho todo o meu anel de corredores viários, eu já consigo identificar. Então, cidades gigantes igual Singapura, ela já consegue ter essa facilidade e já consegue instruir aonde tem congestionamento, como que vai funcionar, porque você tem informação. Então, isso é muito bom quando você tem base de dados e você consegue trabalhar com isso. Outra coisa interessante que eu já falei, que é o combate à corrupção e a auditoria automática, muitas dos organismos ou dos órgãos públicos estão se utilizando de transparência e acesso à informação com mais facilidade. Nós tínhamos dificuldade de buscar esse acesso à informação e muitos desses órgãos públicos já estão começando a disponibilizar com maior rapidez isso. E isso faz com que você tenha uma análise de documento de maneira mais automática. Isso ajuda você aí a ter essa transparência de acesso à informação. E por último, que eu coloquei, é algo que tem acontecido muito, que as pessoas falam assim: como que essas tarefas repetitivas vão ser feitas no futuro? O setor público vai desempregar ou ele vai continuar empregando? Então, isso a gente falou até em um programa em que eu trouxe uma entrevistada aqui, uma entrevistada aqui, e a gente perguntou para ela: o que você acha? Ela falou bem assim, que ainda vai existir muito emprego nos órgãos públicos, ok, mas aquele emprego que vai ter a ideia que a gente tem da inteligência mais robusta. E não que a gente vai perder os empregos, mas essas tarefas repetitivas em que a gente tinha muito tempo atrás, ela vai cada vez mais diminuindo. E aí, de repente, um vai fazer. E, de repente, esse a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o grande inchaço que a gente tem desses aparelhos públicos pode, no futuro também, diminuir essas atividades repetitivas e, teoricamente, a gente tem uma diminuição de RH não tão qualificado. Que o que a nossa entrevistadora aquela vez falou nós vamos ter um RH qualificado, vai aumentar? Vai. Mas muito de RH, às vezes, não qualificado vai ter dificuldade. E acaba você perdendo um tempo, entre aspas, né? Quando você fica fazendo uma tarefa repetitiva que talvez uma inteligência poderia fazer para você. Exatamente. E você vai... Vamos pensar na questão das prefeituras, né? Que o prefeito, ou algum gestor, ou algum secretário pode estar fazendo uma outra situação que a cidade está necessitada, né? Então, acho que realmente é uma parceria, né? Entre a inteligência artificial e o ser humano ali dentro de cada contexto. Pegando como exemplo aqui, a gente tinha muita emissão de licença, né? A gente tem muita emissão de licença ainda, que é o que as prefeituras e tantos órgãos têm, que é o alvará, uma série de licenças em que a prefeitura tem para uma construção. Hoje em dia, você já consegue ter nessas prefeituras mais, que eu acabei de comentar, que são as maiores prefeituras, mas você já consegue ter um acompanhamento e um detalhamento muito mais prático do que antigamente. Sim. Então, mapas digitais, divisões geográficas, em que antes você tinha toda uma dificuldade. Menos burocrático. Hoje em dia você já tem um artefato que muitas dessas cidades elas já estão fazendo aquele levantamento geográfico aéreo, em que você já consegue ter várias determinações, e aí você já consegue identificar como que essas cidades visto de cima, e aí você já consegue ter tudo isso dentro de uma captação de dados e já facilita na hora de você fazer, de repente, uma emissão de uma licença. Então, olha que bacana você ter isso e você estar à frente de uma gestão não tão repetitiva. Sim, sim, ótimo. O professor falou ali, né, dessa questão de usar a inteligência artificial no monitoramento do trânsito. Hoje eu estava assistindo até uma reportagem falando sobre, acho que no Rio de Janeiro, da identificação facial, né, de pessoas que estão com mandado de prisão em aberto. Então, essas questões, né, de parcerias aí. Quando a gente fala em investimento, professor,
que tipo de investimentos são necessários para promover inovações sustentáveis na gestão pública? Quando você falou dessa questão do monitoramento, me veio aqui, às vezes a prefeitura não consegue desenvolver um software ou alguma inteligência artificial, mas ela pode pegar uma empresa privada, por exemplo, como parceira nesse trabalho. Nesse trabalho, exatamente. Isso geraria um investimento. Exatamente. Então, ó, o que eu coloquei coloquei 5 possíveis ideias de investimento que a gente pode ter. Primeiro, as prefeituras podem investir em tecnologia e infraestrutura digital. Então, a gente pensa aí que boa parte das prefeituras ainda não está nesse mundo de infraestrutura digital, digitalização de documento, chatbot e diversas coisas que a gente tem comentado agora. Então, falta ainda esse investimento em infraestrutura digital. Isso faz com que você modernize os sistemas, faz com que a cidade fique mais inteligente e isso adote as ideias de sustentabilidade que a gente abriu o programa falando, que é o que a gente tem tanto se preocupado. Sim. Quando a gente faz principalmente a digitalização de documentos e elimina-se papéis. Então, é um processo de investimento que as prefeituras têm que se preocupar muito, que é a infraestrutura digital. Aí entra a parceria público-privada e esse financiamento sustentável, que hoje a sigla que está na moda, que é o ESG, ou seja, é o ambiente social e governança, que as entidades estão muito preocupadas, Sim. que você pode atrair mais capital e produtos sustentáveis. Então as pessoas estão buscando muito isso e entra no que você falou. Às vezes a prefeitura não consegue desenvolver um software, alguma coisa nesse sentido, mas uma aplicação público-privada, ela vai conseguir. Então, é um investimento que as pessoas podem fazer. Outro investimento também muito bom em que as pessoas podem fazer é quando a gente fala de servidor público. Como que está, Milena, a capacitação e a qualificação desse servidor público? Sim. Então, quando a gente fala desses avanços tecnológicos e a gente está dizendo que no futuro os serviços repetitivos vão diminuir, como que eu vou treinar o time agora? Então, a prefeitura ela pode investir nessa requalificação desses funcionários e principalmente nessa capacidade deles também inovarem, né? Então, acho que também é um investimento que as prefeituras podem fazer. Além do tecnológico, além das parcerias público-privadas, a gente pode pensar no RH interno, que é bem interessante. Posso até estar falando, ter uma fala errada, mas talvez essa questão do treinamento, da capacitação seja uma das principais. Porque é a pessoa que está ali, do nada surgiu uma inteligência artificial e vocês vão ter que dar conta. Exato. Mas a pessoa não tem a capacitação, nunca viu aquilo. Eu acho que realmente isso é uma das principais situações ali dentro do governo ou das prefeituras, enfim. E se a prefeitura não investir, você vai ficar com o mesmo funcionário, com o mesmo processo repetitivo e sem qualificação. Então, cabe um investimento gigante nesse aspecto. Outro meio em que a gente comenta muito, em que as entidades estão buscando, é o fomento à economia verde e principalmente à inovação social. O que significa isso? Pegando como exemplo aqui que eu trouxe, a União Europeia ela financia iniciativas de economia circular para reduzir desperdícios e reutilizar materiais. Então a gente fala isso da União Europeia, fala isso de grande centro igual Curitiba, mas agora vai para um centro menor. Você não tem esse fomento aqui, vamos pegar o litoral nosso do Paraná. Você tem cidades do litoral do Paraná em que não tem a coleta seletiva do lixo. Sim. Você só tem a coleta do lixo normal. E a coleta seletiva você não tem. Então, é uma inovação social para uma cidade que nem, pensando aqui no litoral paranaense que está do lado aqui da sede da televisão, você fazer uma inovação social igual o país europeu tem, de reutilizar materiais. E olha agora, né? Carnaval, fim de ano, férias. Quantos materiais você conseguia reciclar e quanto fomento da economia você podia ter dado como uma inovação social. Então, é algo prático. É algo prático se você tiver uma boa reutilização, se você tiver um bom caminho aí para esse processo de lixo, que é um dos problemas em que as cidades encontram, então vai dar vontade. Sim. Muitas cidades têm essas cooperativas, têm essas inovações sociais, e a gente vê aí que ainda tem muito no Brasil a ser feito de inovação social. Sim. e essa junção, né, de iniciativa de fomento e de economia. E pegamos aqui, né, e quantos municípios de gente está nos ouvindo agora nesse programa em que não tem essa coleta seletiva. Né? Que para nós é algo
algo tão básico, algo tão simples, né? Você só separar o lixo orgânico do reciclável. Exatamente. Mas mesmo que a pessoa, digamos agora do litoral que nós estamos falando, que a pessoa faça em casa a reciclagem, quando vem, né, o caminhão do lixo, não existe a coleta seletiva. Então, acaba perdendo, né, o trabalho da pessoa. Então, realmente é um problema muito grande que nós temos. Exato. Que pode sair ali dentro da prefeitura. Eu sou pedagoga, então eu sempre puxo para o lado da escola, da educação. Porque não existem projetos nas escolas? Será que existem? Em Curitiba a gente sabe que existe, né? Algumas escolas, projetos sustentáveis. Mas nessas regiões, né? Nessas cidades menores... Como que isso está sendo desenvolvido? Como isso está sendo desenvolvido? Será que está vindo da Secretaria de Educação, do Núcleo de Educação? Então, é um tema tão abrangente, então, que a gente fica... E às vezes, Milena, a gente ensina, né? É o lixo amarelo, o verde, o vermelho, o marrom e um. São 5, eu acho, né? 5 cores que a gente tem, o azul. Isso. E beleza, ok. E aonde que a gente vai destinar certinho essas 5 cores? Sim. Então, o processo pedagógico é ilustrativo, as pessoas vão aprender. E aí... E a prefeitura, ela está fazendo o quê, né? Nessas cidades menores para fazer... Às vezes só 2 tipos de lixo já estava bom, né? Não precisava nem a gente pensar em 5. Mas e daí? E o recolhimento disso está existindo ou não? Né? Para onde, né? Para onde está indo isso? Exatamente. Sim. E um tema também que as pessoas falam muito de investimento, Milena, é o seguinte: como que está a regulamentação e a governança para essa inovação? Ou seja, existe legislação para isso, existe gestão baseada em dado, existe aí a junção que a gente tem de governos tecnológicos, de big data, de informação. Então, às vezes, não tem. Então, por que a prefeitura não... A gente fala muito em prefeitura, né? Nós vamos falar de órgãos públicos. Por que esses órgãos públicos, então, não investem em GovTechs ou big datas? Porque daí você vai ter dados, mineração de dados, e aí você consegue ter mais tratativas. Sim. Então, poucos são os investimentos em que a gente tem, ou políticas públicas em que a gente tem, que a gente consiga ter aí um marco regulatório que faça com que as pessoas utilizem de novas tecnologias. Então, falta muito ainda, mas respondendo a tua pergunta, é um investimento que dá para ser feito. Sim. Né, desses pontos que eu elenquei aqui. E quais são as principais estratégias que esses órgãos públicos, as administrações públicas, elas podem adotar para promover a sustentabilidade na gestão de recursos naturais e financeiros? Porque a gente falou aqui, muito do investimento, né? Fomos ali para a questão do lixo, mas quais são as reais estratégias que esse governo, né, os órgãos públicos podem estar tomando? O que eu peguei como exemplo em que a gente consegue ter aqui de bate-pronto, né? Como que a gente vai fazer tudo isso? Eu pensei em algumas vertentes. Primeiro, uso eficiente de energia e água, que está básico ali. Como que as prefeituras estão fazendo isso nesse momento, ou esses órgãos governamentais? Como que tá as compras governamentais sustentáveis? Prefeitura compra demais. Você entra em qualquer... não digo só, né? A gente tem que falar de órgãos governamentais, mas você colocar em qualquer órgãos governamentais, estão comprando muito. A todo momento, papel, caneta e um monte de insumos. Sim. Como que será, Milena, a compra governamental sustentável? Né? Falando na pergunta que você falou. Um ponto que a gente já discutiu e em que eu trouxe à tona de novo. Como que está a digitalização e a desburocratização de processos? Então, é algo que a gente pode ficar pensando. E depois, a gente também tem a educação. Você, pedagoga, sabe bem disso. E como que eu faço com que essa educação tenha um engajamento com a sociedade para que eu tenha campanha de conscientização? E, principalmente, hoje a gente fala muito de mobilidade. Como que está o incentivo à mobilidade urbana e sustentável? Então, esses são os pontos em que a tua pergunta é: que estratégia em que eu vou ter de administração pública que eu vou promover essa sustentabilidade? Então tem aí para o nosso ouvinte 5 situações. Como que existe o engajamento da sociedade com a educação? Como que eu posso ter uma mobilidade urbana mais sustentável? E não indo longe, a gente tem muita compra de insumos dentro dessas organizações. E eu pergunto, como que está a compra desses insumos de uma maneira mais sustentável? Será que tem algum requisito? A menina quer vender para a prefeitura. E dentro dessa compra governamental, o que está pegando sustentabilidade? A gente não sabe, mas é uma das respostas que você fez na sua pergunta. Já falamos e
voltamos a insistir. Como desburocratizar e digitalizar tudo isso, e eu peguei de primeiro ponto de bate-pronto, que foi a energia e a água, né? Esses organismos públicos são gigantes. Como que eles fazem, né, para reduzir o consumo de energia? A gente vê que aqui em Curitiba a gente tem aí diversos painéis solares espalhados em que tentam reaproveitamento. A gente tem diversas campanhas de uso e reuso de água. E aí, e nessas cidades? Será que eles têm lâmpada de LED? Será que eles substituíram as lâmpadas convencionais? Então, tudo isso tem a ver com a pergunta que a Milena fez, que é qual estratégia que a administração pública pode promover a sustentabilidade. Sim. E eu brinco, Milena, porque nem todas as cidades têm, às vezes, os LEDs inteligentes. Você tem lá às 6, 7 horas da manhã com o clarear do sol, você já ainda tem luz acesa. Sim. Então, quer dizer, a gente brinca, mas os nossos ouvintes devem imaginar, nossa, professor, mas você está falando com a nossa cidade aqui agora. Por quê? Não temos um LED eficiente, não temos o uso e reuso de água, não temos o que a gente chama de internet da coisa para, de repente, detectar vazamento de uso, de reuso, painéis solares. Então, olha que imensidão que a administração pública tem. Numa pergunta tua, a gente trouxe 5 temas aqui que dá para trabalhar. Importantíssimos, né? Você falando das placas solares, aqui em Curitiba, na região metropolitana, é um bairro aqui de Curitiba, né? Nós temos no nosso, onde é depositado os lixos, que eles reusam, né, a questão que sai do solo, eles reusam para energia. Exatamente. Então, eu acho que são algumas estratégias que aqui na nossa região, né, utilizada, que outras regiões também podem ser utilizadas. E quando você falou do investimento ali nas escolas, eu acho que a sociedade, a gente vai entrar na próxima pergunta puxando ali para a área da ciência política, a sociedade, ela tem uma importância muito grande em todos esses pontos que o professor levantou. E a escola, ela está na porta, né? É a porta de entrada, onde você pode trazer essas estratégias, né? E imagine, você está lá ensinando os nossos alunos, nossas crianças, e você fala, olha, tem como incentivar a compra de produto reciclável dentro da prefeitura? De onde está vindo a sua merenda? Da onde que vem o impacto ambiental da sua merenda? Você vai brincando de uma maneira lúdica com os alunos, mas você vai ensinando ele. Essa merenda trouxe, é evidente que não, mas sabe que puxou para, lógico que não vai ter agrotóxico, mas pegando como exemplo aqui, né? Talvez tenha, talvez não, a gente não tem provas, mas e você consegue de uma maneira ensinar os alunos. E aí, a sua merenda? Qual que é o impacto ambiental que ela teve? Da onde que ela veio? E aí você vai fazendo isso que você está falando agora. Vai ensinando a criança a se preocupar com essa compra sustentável e diminuindo o impacto ambiental. E quando você fala também na questão dos insumos, né? Eu acho que isso poderia ser no início das licitações ali, né? Já ter algo ali dizendo, olha, vamos ser mais sustentável, vamos abaixar o impacto. Eu acho que já poderia começar ali no primeiro contato. E aí você vai selecionando pessoas em que também vão entregar isso. E vai peneirando no mercado. Gente boa que está pensando no impacto ambiental vai ficando e gente ruim vai se desclassificando. Que tem a mesma ideia, né? Do mesmo planejamento. Mesmo planejamento, exatamente. Puxando então essa questão da ciência política, professor, como essas questões sobre inovação e sustentabilidade na gestão pública também influencia na ciência política? Então, quando a gente fala de ciência política, a gente tem que lembrar de governança global. Eu acho que a governança global, a gente coloca aí questões ambientais, questões de inovações e uma série de coisas. Então, quando a gente fala de ciência política, a gente pode falar dessa governança global e pode falar desses impactos ambientais que a gente tem. Então, eu acho que daí a gente já tem aí um grande eixo dentro da ciência política. A gente também pode falar de tudo que isso que a gente está comentando agora. Existe uma transformação muito grande do Estado. Isso é um dos berços em que a gente fala muito na ciência política, é como que a gente vai transformar esse Estado e as transformações que a gente estuda dentro da ciência política do Estado. E agora a gente está vivenciando essa imensidão de avanço tecnológico. É uma transformação gigantesca que o Estado está passando. Então isso também se relaciona-se muito com a ciência política e principalmente aí com a ideia de governança pública. Quando a gente fala de democracia digital,
eu pego a palavra democracia junto com a palavra ciência política e falo de participação política. Então, acho que é muito importante a gente ter aí a digitalização dessa gestão pública, ter uma democracia digital, ter plataformas que você façam com que o cidadão participe mais, em que ele possa opinar, em que vocês tenham uma gestão mais participativa. Eu acho que isso tem tudo a ver também com a ciência política, que é esse avanço da democracia digital. Quando a gente fala de Estado e a gente fala de transformação de Estado, mas a gente também tem um Estado regulador. E esse Estado regulador, muitas vezes, como que esses avanços tecnológicos e de mobilidade urbana, economia verde, uma série de coisas, como que vai funcionar a regulamentação desse Estado? Plena ideia de ciência política, em que a gente se debruça aí com os diversos autores e pessoas em que falam-se muito de regulamentação e Estado. E também, né, Milena, vamos falar do cidadão agora, em que você tem uma mudança no papel de cidadão de relação com o governo. A gente abriu o programa falando do IPTU, que às vezes não vai na sua casa. Isso é uma mudança do papel do cidadão, porque ele não vai mais ter o carnezinho na casa dele, e isso é uma relação com o governo que em poucos minutos ele entrou num canal interativo e conseguiu fazer. Então a ciência política, ela vai fazer com que esse cidadão passe, que impacto que esse cidadão está tendo nessa transformação. Acho que isso é um papel fundamental que a ciência política vai ter que estudar. Isso vai ser aí os nossos próximos escritores que vão escrever muito sobre isso nessa era em que a gente está vivendo de tecnologia, e o cientista político ele tem que estar preocupado ali. Como que esse desafio desse Estado novo ou desse Estado regulador está fazendo com que aquele cidadão mude de papel. E, principalmente, a relação com o governo, né? Ou seja, essa relação digital vai encaminhar muitos caminhos, vai encurtar muitos caminhos. E a gente vinha de estudos lá atrás de muita burocracia, e hoje em dia a gente está eliminando essa burocracia e eliminando esses excessos repetitivos. Então, a ciência política ela tem que estar ali, preparada com todas essas palavras-chave que eu comentei agora, que é essa mudança, esse Estado regulador, essa governança global. Eu acho que é muito importante que os nossos próximos cientistas políticos, Milena, que é uma área que eu e a Milena trabalhamos muito aqui na Uninter com os nossos cursos de pós-graduação, é um grande desafio. Esses escritores agora vão ter que estar pautados nisso para que os nossos filhos lá na frente entendam desse impacto que o Estado está tendo. Dessa diferença. Né? E de que forma essa participação cidadã ela pode ser incorporada na gestão pública, né? Quando a gente fala de democracia, a gente sabe da importância do cidadão estar ali, né, frente ao que está acontecendo, porque não é só um cientista político ou um prefeito ou algum agente lá do governo, não é ele que vai tomar somente ele as decisões. As demandas vêm da cidadania, né, do cidadão. Então, professor, como que essa participação pode ser incorporada na gestão pública e para que as decisões sejam tomadas diante da real necessidade da população? Bom, primeiro eu vou ter que ter o que eu comentei agora há pouco e vai ter que estar muito bem claro, uma democracia participativa. Eu acho que isso é uma ideia da gente incorporar o cidadão. Também, quando a gente fala de governo digital, eu preciso que esse cidadão entenda o que esse governo digital e essa plataforma online está oferecendo. Então, ele também vai ter que se incorporar com isso. Eu também vou ter que ter uma cocriação de políticas públicas, porque eu não vou poder estar sozinho. Porque quando eu falo de cidadão e eu empurro uma política pública, e se eu cocriar com ele essa política pública e eu tiver dentro de uma gestão participativa de cocriação de política pública, eu e o cidadão? Acho que isso também é um marco bem interessante. Outro item muito complexo, mas em que as pessoas também têm e em que o cidadão não participa muito, é o acesso à informação e à transparência. As pessoas não buscam saber se existe, se não existe, não sabe se a população se a prefeitura ou os órgãos governamentais estão disponibilizando dados ou não faz essa busca. E aí, quando a gente quer incorporar o cidadão, a gente devia dizer para ele, olha, você pode, muitas vezes, saber o que está acontecendo com o IPTU que você pagou a primeira parcela e aonde foi destinado esse recurso. Sim. Só que as pessoas não têm esse interesse. E quando a gente coloca isso na cabeça da pessoa, a gente faz com que ela participe mais
para isso, eu também preciso ter uma transparência na informação. E eu acho que com o futuro agora, essas análises de dados vão ficar mais fácil do cidadão estar incorporado, porque ele vai saber o que está acontecendo com os gastos e o que a prefeitura está investindo e algo nesse sentido. Então, o cidadão tem que participar? Deve. Essa participação cidadã é muito importante. Por quê? Você vai melhorar a eficiência da gestão pública, você vai aumentar a confiança no governo, porque o governo vai estar ali em parceria com a população, divulgando informação, e a confiança dele vai aumentar, porque o dado está transparente na mão dele. Sim. E principalmente você vai fazer as pessoas serem mais colaborativas. Eu acho que quando eu cocrio uma política pública e eu tenho uma pessoa mais colaborativa, as coisas caminham melhor. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que essa participação, né, do cidadão, né, eu acho que tem que ser uma construção. Engajamento. Um engajamento. Porque, realmente, é muito difícil. Existe uma teoria, né, algo que a pessoa, não adianta, não funciona, por que eu vou lá me indispor? Mas eu acho que é realmente uma construção, um conhecimento que você tem que ir atrás, né? É aquela frase, direitos e deveres. Isso. Né, professor? Até onde eu vou e até onde você vai. Isso, né? É uma parceria, né? A gente já falou muito sobre transparência, né, na gestão pública, mas eu queria saber qual que é a real importância da ética e da transparência na administração pública. Deixa eu só. Essa é a nossa próxima pergunta. Isso. Né? Então, o que eu coloquei, que eu separei aqui para a gente identificar essa ética dentro da transparência. Muita gente se fala, né? Porque precisa ser... tem que ter ética, tem que ser transparente, mas qual a real importância disso? A importância da ética na transparência. Primeiro, você vai fortalecer a confiança. Você vai estar ali com os governos transparentes e isso vai reduzir esse ceticismo e você vai identificar essa transparência e vai aumentar mais a participação popular, porque daí você vai ter esse fortalecimento e essa confiança. Você vai prevenir e combater a corrupção. Quando você fala de ética, você vai ter o processo de transparência e principalmente você vai tomar aí as ideias de como evitar fraude, de como evitar que ocorra essa corrupção. Você vai fazer com que a eficiência da gestão pública aumente. Por quê? Porque se eu tenho uma transparência e eu dou uma importância para a ética, automaticamente eu vou melhorar a eficiência da minha gestão pública. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando dentro de vários critérios éticos e dentro da moralidade. E você vai, mais uma vez, fazer com que o cidadão fique próximo. Porque ele sentindo que ele tem aquela confiança e os órgãos governamentais transmitem essa confiança, a pessoa se aproxima. Às vezes a pessoa não se aproxima, ela se afasta porque ela pensa assim, não, isso aqui é um antro de corrupção, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque você não tem uma marca boa. Quando você atrai uma marca boa, a pessoa diz, eu posso fazer parte. Então, acho que isso é muito importante. E aí você tem sempre algumas práticas que você pode fazer com que essa ética aumente. Primeiro, fortalecimento e os controles de fiscalização. Acho que tem que aumentar esse fortalecimento e como que a gente vai controlar essa fiscalização. Eu acho que quando você tem um governo digital e você adota medidas de tecnologia, você já tem os caminhos mais fáceis para descobrir tudo isso. E, principalmente, 3 pontos que eu elenquei aqui. Você ter leis e regulamentações que sejam mais rigorosas, porque daí você vai estar cobrando alguma coisa e aquela coisa, entre aspas, vai estar sendo executada. Eu acho que é um grande fator em que a gente tem para que essa ética cresça. Quando a nossa cultura do servidor público ou do serviço público tem uma integridade, você consegue ver aí códigos de ética para servidor, punição de condutas erradas, mecanismo de compliance, que a gente tem muito compliance hoje em dia envolvido no setor público, e essas são medidas em que você consegue ter uma cultura de integridade mais forte e você vê as entidades colocando em prática, principalmente a ideia do compliance, que tem surgido muito e que a gente sempre falou e volta a repetir, existindo tudo isso, você consegue ter uma participação do cidadão melhor, porque ele vai querer entrar em fóruns, ele vai querer participar de audiência pública, ele vai querer falar do orçamento participativo, ele vai ter uma plataforma de denúncia que ele vai poder entrar no mundo digital e vai reclamar e a pessoa vai estar dando ouvido para ele. Então, ou seja, lá na ponta a gente ganha com essa participação do nosso munícipe lá na ponta, cidadão, seja lá quem for. Né? Sim. A gente já está chegando no finalzinho do nosso programa.
E eu queria que o professor me dissesse como que você imagina o futuro da gestão pública daqui em relação, né, a essa questão da inovação, da sustentabilidade. A gente já tem um caminho, né, percorrido aí muito grande, né, agora em relação com a inteligência artificial. Mas como que o professor imagina daqui nos próximos 10 anos? Eu acho que a gente vai ter uma expansão gigante dos governos abertos. Eu acho que isso vai aumentar a transparência. E isso vai fazer com que o cidadão tenha uma expectativa e a expectativa dele seja colocada em prática. Ele vai se sentir melhor porque o governo vai estar com o que a gente chama de governo aberto. A ideia em que a gente tem de evidências e dados vai fazer com que as pessoas consigam aí verificar dados mais analíticos e inteligências, e a pessoa vai conseguir achar esses dados e essas evidências. Então eu acho que isso vai ser o futuro. As pessoas vão identificar isso de uma maneira mais rápida. Eu acho que as pessoas vão ter mais acesso e elas vão ficar mais empolgadas em ela conseguir achar esse dado em que antes ela não conseguia. Eu acho que a cidade inteligente, ela vai criar cada vez mais uma economia circular, que é o que está faltando muito, esse reaproveitamento de resíduos, essa coleta de lixo, essa redução de água, energia e uma série de coisas. A gente não tem essa economia circular. Eu acho que as prefeituras agora estão pensando muito e vão pensar cada vez mais para o futuro nessa economia circular, redes integradas, inteligentes de eletricidade, trânsito, e seja lá qual for a ideia, mas que exista essa interligação de maneira mais inteligente. Eu acho que isso vai acontecer. A gente já vem acompanhando um transporte público um pouquinho mais sustentável dos últimos anos aí com as emissões de gás carbônico. Eu acho que isso as prefeituras vão começar a pegar mais na compra desses novos veículos, que eu acho que isso que é futuro. E o que a gente comentou, e a Milena é fã disso como pedagoga, que a gente precisa ensinar e como ter uma reforma, né, de trabalho desse novo setor público, porque a gente está falando com pessoas. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Daqui 5, 10 anos eu vou estar aqui com a Milena e como que vai estar o trabalho desses servidores dentro dessa nova roupagem. Então eu acho que isso é uma evolução em que a gente não tem que esquecer que existe um servidor por trás disso. É um ser humano que está lá. Sim. E como que ele vai estar preparado com isso, né? Como que a gente vai fazer com que essa reforma do trabalho desse servidor público, que do nada a inteligência artificial está entrando na máquina dele, ele vai ter que saber lidar. E as políticas que as pessoas às vezes criticam, mas o poder público junto com o poder privado, eles dão um up gigantesco. Eu acho que isso também é futuro. Sim. Em que a gente tem que pensar mais em atrair o privado para dentro e fazer com que essas inovações aconteçam mais rápido. Porque às vezes o setor público ele para e ele não evolui, mas em uma empresa, uma startup em que eu tenho aqui dentro do meu bracinho, em que é uma parceria privada, eu faço que aquilo vá mais rápido. Né? Então, acho que isso é dicas, Milena, em que a gente vai ter de futuro aí das nossas organizações. Ótimo. Essa questão do startup, às vezes é um grupo de alunos de uma instituição, da nossa instituição, enfim, que às vezes está começando, mas tem uma ideia que pode estar ajudando alguma prefeitura. Eu acho que essa relação... Incubadoras, né, Milena? Incubadoras. Exatamente. Isso. Fortalecer essas incubadoras. Isso. Né? Então, é um ajudando o outro, né? E ter essa parceria, eu acho que isso é muito importante mesmo. O que eu acabei de falar, né? A economia circular. Isso. Se a gente não tem essa economia circular, a coisa não vai. E quando a gente tem uma economia, não só uma economia circular, mas diversos pontos circular, as pessoas participam mais, se envolvem mais. Sim, tem mais interesse, né? Surge... o professor falou dessa questão da minha paixão. Eu, esse ano, entrei num grupo de pesquisa novo, né? Que é a educação ambiental. A gente vai estudar as escolas aqui de Curitiba. Então, quando você começa a pesquisar mais, a fazer parte daquilo, você quer ver algo melhor. Você quer ver algo funcionando. Então, eu acho que é essa a real importância das pessoas na gestão pública, na ciência política, do cidadão mesmo estar participando. O despertar, né, O despertar, exato. É isso mesmo. Bom, professor, eu acho que é isso, nosso programa foi excelente. Fique à vontade para se despedir, obrigado, dar um alô aí para os nossos alunos. Obrigado, deixar um forte abraço para toda a nossa academia, que são através deles em que a gente se motiva todo dia e que busca material, que busca pesquisar, o despertar de um grupo novo de pesquisa. Então, agradecer aí a TV Profissão, a pós-graduação, o professor Castanheira, a todos que nos dão gás aí para que a gente consiga levar um pouquinho de ensinamento. E se desse nosso encontro aqui alguém tirar uma sementinha, igual a Milena despertou um grupo de estudo e os nossos alunos também
tirarem uma sementinha disso, a gente já fez a nossa parte. Já dá pra gente ficar tranquilo. Então, eu agradeço muito de coração. Eu que agradeço. É isso, é um despertar para que cada um faça a sua parte, para que tenha um mundo um pouquinho melhor. E a gente fica por aqui, vai acompanhando nossas redes sociais, os nossos programas. A gente se vê no próximo programa.